Começamos agora a leitura de mais um capítulo do livro O Profeta, de Khalil Gibran, sobre crime e castigo. Então, um dos juízes da cidade se levantou e disse ao profeta: "Fale-nos sobre crime e castigo." E ele respondeu: "É quando o espírito sai vagando sobre o vento que vocês, sozinhos e desprotegidos, fazem mal aos outros e, assim, a vocês mesmos. E por esse mal cometido devem bater e esperar um pouco diante do portão dos abençoados. Seu eu divino é como o oceano. Ele permanece sempre imaculado. E como o éter, eleva apenas os alados. Seu eu divino também é como o sol. Desconhece os buracos da toupeira e não busca as tocas da serpente. Mas seu eu divino não reside sozinho em seu ser. Muito em vocês ainda é humano, e muito em vocês ainda não é humano, mas um pigmeu disforme que caminha adormecido na névoa em busca do próprio despertar. E do humano em vocês falarei agora, pois é ele, e não seu eu divino, nem o pigmeu na névoa, que conhece o crime e o castigo do crime. Muitas vezes os ouvi falar de alguém que comete um delito como se ele não fosse um de vocês, mas um estranho para vocês, um intruso no seu mundo. Mas digo que, assim como o sagrado e o justo não podem ascender além do que há de mais elevado dentro de cada um de vocês, o mau e o fraco não podem cair além do mais baixo que também está dentro de vocês. E como a folha solitária não amarelece sem o conhecimento silencioso de toda a árvore, o infrator não pode fazer mal sem o assentimento secreto de todos vocês. Como uma procissão, vocês caminham na direção do eu divino. Vocês são o caminho e os que caminham. E quando um de vocês cai, ele cai pelos que estão atrás, alertando-os contra a pedra perigosa. Sim, e ele cai pelos que estão adiante, que, embora mais rápidos e com pés mais firmes, não retiraram a pedra perigosa. E isso também, embora o mundo pese sobre o coração de vocês, o assassinado não é isento de responsabilidade por seu próprio assassinato, e o roubado não é isento de culpa ao ser roubado. O justo não é inocente nas ações do mal, e os de mãos limpas não está isento dos atos do culpado. Sim, o culpado muitas vezes é vítima do prejudicado. E ainda mais frequente, o condenado aguenta o fardo dos sem culpa e dos sem acusação. Vocês não podem separar o justo do injusto, nem o bom do mal, pois eles permanecem juntos diante da face do sol, assim como o fio preto e branco são tecidos juntos. E quando o fio preto se parte, o tecelão deve olhar para o tecido por inteiro e também deve examinar o tear. Se algum de vocês põe em julgamento a esposa infiel, deixem que também pesem o coração do marido na balança e meçam sua alma na escala. E deixem aquele que quer flagelar o ofensor olhar no espírito do ofendido. E se algum de vocês castigar em nome da justiça e baixar o machado na árvore maligna, deixe que ele veja as raízes e encontrará as raízes do bem e do mal, do que dá frutos e do que não dá, todas entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vocês, juízes que seriam justos, que julgamento pronunciam contra aquele
que, embora honesto na carne, é um ladrão no espírito. Que penalidade dão àquele que flagela o corpo, mas também é flagelado no espírito? E como vocês processam aquele que na prática é um enganador e um opressor, mas que também é discriminado e insultado? E como devem punir aqueles cujo remorso já é maior que os delitos? Não é o remorso a justiça administrada pela mesma lei a que desejam servir? Mesmo assim, não podem depositar o remorso sobre o inocente ou tirá-lo do coração do culpado. Espontaneamente, ele deve gritar na noite para que os homens despertem e olhem para si mesmos. E vocês, que desejam entender a justiça, como entendê-la, a não ser que olhem para todos os fatos em plena luz? Só então saberão que o ereto e o caído são apenas um homem em pé no crepúsculo entre a noite do seu eu pigmeu e o dia do seu eu divino, e que a pedra angular do templo não é mais elevada que a pedra mais baixa de sua fundação. Assim terminamos a leitura de mais um capítulo do livro O Profeta, de Khalil Gibran. Compartilhem essa leitura com todos aqueles que vocês acreditam que vão gostar e refletir sobre ela. Até a próxima!